Glória a Deus. Que bênção, meus jovens, que bênção, meus irmãos, estar aqui com vocês. Fico muito honrado pelo privilégio, pela oportunidade, de compartilhar com vocês nessa noite. E por cada um de vocês que está aqui, vocês são muito preciosos, muito mesmo. E me sinto honrado porque também eu acredito que é a primeira vez que eu venho, compartilhar uma palavra. Eu sei que já muita gente veio aqui, muitos já tiveram esse momento, de compartilhar. E quando eu recebi o convite, eu senti assim, muito amado. Afinal de contas, vocês, cada um de vocês tem um valor precioso para mim, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre valor, sobre jovens de valor. Inclusive, eu me sinto muito jovem aqui hoje, estando com vocês. As canções que foram cantadas são da época do meu culto jovem. Parece que vocês selecionaram as top, the bests. Aleluia. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14, tem um texto muito usado para momentos de ministração aos jovens, e eu quero começar por ele e orar em cima dele. Galera, pode sentar para cá, não precisa ficar aí não está transmitindo, está só gravando. Queria que, se possível, a gente pudesse se concentrar aqui na frente. Vou até puxar esse negócio um pouco mais para frente também, para ficar mais perto de vocês. Que bom. 1 João 2,14 diz assim, João escrevendo, e ele dirige ali a vários públicos alvos, Ele começa falando aos pais, aos adultos, fala aos jovens. Aí nesse verso 14 ele dirige aos jovens: escrevi a vocês, filhinhos, porque vocês conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Aí essa próxima parte, a terceira parte desse versículo, ele diz: escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Amém? Quantos gostam de ser chamados de fortes? É bom? Ou você gosta de ser chamado de fracote, de perdedor, de fracassado, de derrotado? Alguém gosta de ouvir essas palavras? Não, Mas ouvir falar, você é forte, você é corajoso, você é valente, você é capaz, você tem condições de avançar, de crescer, de prosperar. É bom ouvir essas palavras? Sim ou não? Com certeza, São essas as palavras que vêm de Deus hoje para cada um de vocês aqui. Jovens, vocês são fortes, vocês têm potencial, vocês têm capacidade, vocês têm algo de especial está acontecendo durante a sua juventude. O fato de você estar hoje aqui é um sinal maravilhoso de que a sua juventude está sendo valorizada por Deus. Ele está recebendo esse momento da sua parte, na presença dEle. Queria que você fechasse seus olhos por um momento, para orarmos por isso. Senhor, eis-nos aqui na Tua presença, eis-nos aqui nessa noite. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, ouvir o que Teu Espírito tem a dizer a nós. Eu desejo isso, Senhor, de todo o meu coração, que o Senhor comunique de uma maneira sobrenatural, de uma maneira espiritual, de uma maneira, Senhor Deus, profunda, a Tua verdade ao coração desses jovens, Pai.
que eles saiam daqui, Senhor Deus, marcados, que eles saiam daqui hoje, Senhor, impactados, Senhor, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua verdade, enraizando dentro dos seus corações, ministrando a eles, Senhor, qual é o seu valor em Cristo Jesus, qual é o seu valor diante do Senhor, Pai, desfazendo todas as mentiras do inimigo, Senhor, em suas vidas, colocando no lugar esta verdade gloriosa, poderosa, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. A verdade é que todos nós gostamos de ser elogiados, né? Quando fazemos algo bom, quando fazemos algo certo, nós já esperamos por isso. E eu não acredito que alguém goste de ser criticado. Mesmo quando sabe que fez algo errado, a gente fica de certa forma esperando que alguma coisa vai acontecer que vai livrar a gente de ter que ouvir. Por que você fez isso, né? E aí toda aquela sequência de palavras e atitudes que muitas vezes nos fazem nos sentir tão inferiores, tão pequenos, tão diminuídos, tão enfraquecidos. E por que isso acontece? Porque mexer com o nosso valor, mexer com a nossa importância é algo tão sério e é algo tão complicado que nós lidamos diariamente e precisamos da graça de Deus para entender isso e saber reagir a essas situações, quando o nosso valor é de alguma maneira diminuído, ou algumas vezes também quando ele se exagera, né? Quando ele vai além do que deveria. Enfim, você já fez perguntas do tipo, com certeza, né? Deve ter feito. Por que eu estou aqui? Qual a razão de eu existir? Qual a minha importância, o meu valor aqui nessa terra? Que diferença tem feito a minha vida? Né? Será que eu sou só mais um grãozinho de areia da praia, mais uma gota no oceano, mais um dentre bilhões de seres humanos, né? Conta 1000, conta milhões, conta bilhões então, né? Parece que nessas horas nosso valor, ao considerar a quantidade de seres humanos, né, a imensidão do universo, nós nos sentimos tão pequenos, né? Para aqueles que não acreditam na existência de Deus e que a criação foi uma obra divina, né? Mas apenas algo do acaso, uma coincidência, um ajuntamento de átomos depois de uma grande explosão. Para essas pessoas, de fato, sentir-se valorizado como ser humano é algo extremamente difícil. Extremamente difícil. Eu, inclusive, já fui muito tomado por esse tipo de pensamento. Pensamentos de que a minha vida aqui nessa terra é um sofrimento desnecessário. Pensamento de que daqui a pouco esse tempo acaba e a minha vida vai ter fim, então eu vou parar de sofrer. E em alguns momentos já surgiram pensamentos do tipo: por que esse sofrimento não é abreviado? Isso seria melhor. Infelizmente eu já passei por isso, e eu sei que muitos jovens, quando não conseguem entender o seu valor, a sua importância, quando não encontram sentido, resposta para essas perguntas, são afetados. Vocês devem conhecer muitos nos lugares, nas escolas onde vocês estudam, nas faculdades, que vivem essa crise intensa, a crise de valor, a crise de achar que são apenas, né, mais um qualquer. E na minha vida eu tive uma experiência que eu considero assim divisora
de águas, uma experiência marcante, que foi uma noite onde eu estava numa depressão muito intensa, e alguém usado por Deus convidou a minha mãe, e junto com ela fomos eu e meu irmão, e ali ouvimos uma palavra, e não foi nem uma palavra assim, sabe, do tipo evangelística, Jesus te ama e tal, ou Ele está aqui para perdoar os seus pecados, sabe, não foi nem algo assim, mas foi algo que Deus usou aquela pessoa para mostrar e revelar o que a minha vida poderia ser nas mãos de Deus. Como Deus, conduzindo a minha vida, poderia fazer algo muito melhor do que eu estava fazendo. Como o valor que eu achava que não existia, e as coisas que eu não entendia sobre a minha existência, Deus poderia revelar, Deus poderia me mostrar, e Deus poderia construir algo que valeria a pena eu então arriscar, eu então pagar para ver, sabe? E naquele momento, né, eu tenho aqui testemunhas, a minha esposa está aqui, né, e ela sabe muito bem essa trajetória, ela conhece como foi esse caminhar com Deus, descobrindo a minha identidade nele, descobrindo o meu valor. Então, de uma forma bem resumida, já fazem 21 anos que eu tive essa experiência de encontrar o meu Criador, eu ouvir dele que a minha vida tinha um valor, tinha um propósito, e desde então eu tenho caminhado nesse sentido, em conhecer, viver, experimentar, desfrutar, construir, investir, compartilhar do que Ele tem feito. E nisso, eu sinto hoje o valor que Deus construiu em mim. Aquelas mentiras que passaram pela minha mente, que passaram pelo meu coração, que me abalaram em vários momentos e me deixaram acreditar na minha pequenez, na minha inferioridade, que nada de bom seria alcançado no meu futuro, sabe? Essas mentiras foram sendo destruídas uma por uma e foram sendo substituídas pela verdade e pela vida que eu tenho, pela vida que o Senhor me deu. E há um motivo para nós desejarmos, para nós ansiarmos encontrar o nosso valor nessa terra, encontrarmos, sabe, uma experiência que faça isso, que nos marque, que nos preencha, que nos dê sentido, que nos dê propósito. Existe um motivo pelo qual tantos jovens estão confusos, perdidos, até que eles encontrem essa experiência, essa revelação. Não é algo que pode simplesmente ser dito e convencido na sua mente, precisa ser algo vivido, experimentado, algo que o Espírito de Deus comunique a você e faça você, sabe, viver isso de uma maneira interna. Dentro do seu coração, essa revelação precisa saltar a você acerca de quem você é em Deus e acerca do seu propósito aqui nessa terra. O que Deus que te criou espera de você aqui. Porque não se trata simplesmente de ouvir falar do amor de Cristo, da salvação e da graça dele em Cristo Jesus, garantir a sua entrada no céu e pronto, esperar o mundo acabar, esperar o seu tempo aqui passar, esperar acabar os seus dias. Não se trata disso. Se fosse assim, era melhor que o Senhor nos salvasse e nos levasse logo. Para que ficar aqui passando por tanta coisa? Para que ficar aqui tendo que ouvir tantas notícias, tantas coisas ruins?
de guerras e problemas e tantas injustiças, tantas coisas, morte, violência, tanta coisa que desanima, que entristece a nossa alma, entristece o nosso coração. Seria muito melhor conhecermos o Senhor e logo partirmos daqui. Mas o Senhor ainda nos quer aqui, porque Ele tem planos, Ele tem um propósito, Ele tem algo a ser construído, edificado na sua vida, e Ele conhece o potencial que cada um de vocês tem. E esse potencial para Ele é tão valioso, mas tão valioso, que Ele dispôs do Filho dEle vir aqui, nessa terra, para poder manifestar isso, para poder realizar isso, para poder ministrar os nossos corações, restaurar a nossa identidade como filhos de Deus, mostrar quanto valor temos. Então, ter essa experiência, e sabemos que existe um ser que trabalha contra, existe um ser maligno, existe um ser maquiavélico, existe um ser tão repugnante, asqueroso, que trabalha na mentira, no engano, e ele deseja que você seja bem diferente do que Deus planejou, que você viva uma experiência bem diferente da que Deus planejou, preparou para você, que você jamais encontre esse potencial, que você não tenha esse valor que você tem em Deus, mas que você não acredite nisso, que você se sinta inferiorizado, diminuído, e Ele então constantemente usa situações, usa pessoas, usa as palavras das bocas das pessoas para te ofender, para te machucar, para diminuir o seu valor, para te colocar para baixo, para enviar a você a mensagem: você não é importante, você não é amado, você não é nada. Mas quem sabe se você experimentar isso aqui, quem sabe se você fazer isso aqui, quem sabe se você, Ele vai colocar situações e armadilhas para tentar te prender, para tentar fazer você cair nelas. E quando você cai nessas armadilhas, Ele aparece para te acusar, te condenar, te colocar mais para baixo ainda. É Ele que te propôs aquela ideia, parecia tão maravilhosa, de acessar a pornografia, de consumir um tipo de substância que você sabe que vai te fazer mal, que vai te prejudicar, de contar a mentira, de se envolver de uma forma errada, de praticar algum tipo de pecado, seja desobediência, desonra, o que quer que seja. Ele propôs, mas você, ao dar ouvidos a Ele, ao atender a sua voz, você recebe dele mesmo a diminuição do seu valor, a acusação, porque essa é a intenção dele: roubar, matar, destruir, fazer com que você se afaste totalmente de quem Deus te criou para ser, do propósito que Ele tem para a sua vida. Ele vai trabalhar a todo momento, como eu disse, usando circunstâncias, usando pessoas. Ele fez isso com Adão e Eva. Adão e Eva já possuíam a imagem de Deus, foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas Ele enganou, dizendo: não, se vocês comerem do fruto, isso vai acontecer. Mas quando o homem come do fruto e cai lá do Éden, o que acontece com ele? Um vazio do tamanho de Deus começa a corroer por dentro, começa a consumir ele. Nada do que é colocado dentro desse vazio consegue preencher, nada.
nada que esse mundo tem a oferecer consegue preencher esse vazio, consegue atribuir de novo o valor e a importância que ele possuía lá no Éden. Quando no Salmo 8, o salmista escreve assim, dizendo sobre a criação do homem, verso 3, ele fala assim, quando eu olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto, quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? No entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, puseste sobre a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado, todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Sabe? Quando Deus criou o homem, Ele atribuiu a ele tamanho poder, tamanha autoridade, tamanha glória. Sobre a terra não existia ninguém acima do homem. Era Deus, o homem e o restante da criação. Então Deus colocou ele assim apenas um pouco abaixo, como um pai para um filho. Mas a mesma glória estava sendo compartilhada ali. E o diabo conseguiu fazer acreditar que o homem não era bom o suficiente, não tinha valor suficiente, e que o único jeito que ele poderia então ser valorizado, o único jeito que ele poderia então ter a importância necessária, era se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então percebam, naquele momento, o homem não tinha a menor necessidade de valorização, porque ele já tinha recebido de Deus todo o valor que ele precisava, todo o valor que competia, e isso era maravilhoso, glorioso. Mas o que o diabo conseguiu fazer? Conseguiu incutir no homem que não era suficiente, que ele precisava de mais, e quando ele foi em busca de mais, ele simplesmente perdeu tudo. O homem, ao cair do Éden, ao pecar contra Deus, perder a presença de Deus, ele perdeu tudo. E aqui, irmãos, do Éden até os dias de hoje, todo homem que nasce, ele nasce com um valor miserável, um valor de nada, um valor de pó. Veio do pó e para o pó vai voltar. Deixa eu te dizer uma coisa. Fiz uma dinâmica com os casais na quarta-feira, pegando aqui uns anéis, sabe? Eu tinha mostrado para algumas pessoas, mostrei para a Rafa, fui inventar de mostrar para a Rafa esses anéis que eu comprei aqui, pensando, de dar assim uma trollada dos casais, pedindo para que eles definissem o valor desses anéis. Então ali dentro daquela caixinha está cheio de anéis. Aí eu cheguei para a Rafa e falei, Rafa, e aí, o que você acha? Quanto você acha que vale esse anel? Ele olhou, falou assim, pastor, isso aqui é bijuteria. Isso aqui eu sei onde compra, isso aqui não vale nem R$10. Falei, nossa, Rafa, que isso? Mas aqui nos casais na quarta-feira, Lu? Eu passei nas mesas aqui, falei para eles, olha, eu recebi uma consultoria do Paulo e da Érica, que trabalham com joias, e aí eu trouxe uns anéis aqui, eu quero ver se vocês sabem identificar o valor de uma joia, e distribuir nas mesas, os casais pegaram e olharam, e eles precisavam atribuir valor. O menor recebeu o valor de R$250, mais barato. Mas teve um que recebeu R$2.214.
Gente, era tudo que tinha na mesa. Eles tinham uma quantidade de dinheiro, lógico, né, desse de brincadeira, na mesa. E aí, o anel que tivesse mais valor escolhido entre eles tinha que ser colocado no envelope junto com o dinheirinho. Eles pegaram tudo que tem na mesa e falaram assim, ó, era o que tinha, não tinha mais. Então, o que tinha a gente colocou. É claro que foi uma brincadeira. A maioria deles, eu acho que até entendeu o que era a bijuteria, mas ficou imaginando assim, se fosse uma joia de verdade, valeria esse valor, né? Porque, né, dessa forma, se fosse de ouro. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque no mundo, o nosso valor é esse, bijuteria. Você não vale nem R$10. Você vale o que você tem no bolso. Quanto você tem no bolso? Hoje em dia a gente nem anda com dinheiro no bolso, né? Se for no Pix eu tenho mais, pastor, né? Vale o Pix? Não vale não? Ai, ai. Para esse mundo, nós somos assim. O Cláudio contou uma história, agora eu estou com essa história incutida na minha cabeça, não consigo parar de pensar nela, e aí eu vou repetir ela hoje, vou falar amanhã de novo, e aí eu vou aperfeiçoando ela cada vez, né, que eu conto. Ela já foi contada em vários sentidos, mas a história é mais ou menos assim. Um jovem estava se sentindo extremamente desvalorizado. Não sou nada, não tenho nada, estou aqui sem dinheiro, sem ter uma roupa boa para vestir, sem ter uma casa boa para morar, sem ter coisas boas para comer. Estou aqui me sentindo tão nada, não tenho uma boa formação, não tenho um bom trabalho. E ele, nesse coração, encontrou um sábio e foi falar para ele do que ele estava sentindo, do seu fracasso, do seu sentimento de derrota, de desvalor. E aí o sábio falou assim, olha, eu quero te ajudar, mas primeiro eu vou pedir para que você pegue esse anel e leve no mercado. E aí, não venda ele por menos de uma moeda de ouro, eu preciso pelo menos de uma moeda de ouro, esse anel. E ele vai lá no mercado e oferece para todo mundo que ele acha pela frente, aquele anel, tentando conseguir pelo menos uma moeda de ouro nele. E no final das contas, ninguém queria comprar ele, ninguém queria pagar uma moeda de ouro. Ofereceram até 2 de prata, mas uma moeda de ouro, nada. E esse jovem ficou frustrado. Puxa vida, né? Esse anel que deve ser uma porcaria. Voltou para o seu sábio, voltou lá para o cara e falou, ó, gastei um tempão lá rodando, ofereci para todo mundo, ninguém quis comprar esse anel, pagar uma moeda de ouro nele. Ele falou, não, então tá bom, então é o seguinte, agora você vai lá no relojoeiro, no joalheiro, e aí você pergunta para ele qual é o valor desse anel, mas você não venda ele lá. Não venda ele lá. Não importa quanto ele te ofereça, não venda ele. Ele achou estranho, né? Foi lá, o joalheiro. Ele chegou lá e tal, falou assim, quanto que vale esse anel? O joalheiro olhou, analisou, pegou, fez uns testes com ele lá e tal. Falou, olha, consigo pagar para você agora nele, se você quiser agora eu consigo pagar 50 moedas de ouro, mas não mais que isso. Assim, se você deixar com mais tempo, quem sabe eu consigo aumentar para umas 60 moedas de ouro, mas agora eu consigo pagar a você 50 moedas de ouro. Quer vender? E ele falou, não posso, a pessoa que mandou aqui falou para eu não vender, mas peraí, deixa eu conversar com ele, quem sabe eu volto aqui para te vender esse anel. E aí ele voltou empolgado lá para o sábio. Voltou empolgado. E aí quando ele falou para ele, falou, olha, o cara está querendo pagar 50 moedas de ouro nesse anel. Ele falou, calma, agora você vai nesse lugar aqui que eu vou te falar.
Ele é uma pessoa que é especialista em joias raras, em coisas muito valiosas. Você mostra para ele. Só que mais uma vez eu vou te pedir, não venda esse anel. E aí ele foi lá. Não se imaginava o que esse cara ia falar. E ele pegou esse anel. E analisou, e olhou, e viu, e mexeu, e olhou. Onde você conseguiu esse anel? Ele falou, foi do meu senhor. Tal. Olha, esse anel aqui é uma preciosidade. Eu posso pagar para você 150 moedas de ouro agora. Você quer? Não, eu não posso vender. Tá bom, eu te pago 200 moedas de ouro. E ele falou, não posso vender esse anel por isso. Dei a minha palavra que eu não ia vender. E aí depois de ficar muito balançado com essa história, ele volta no sábio. E o sábio diz para ele isso. Olha, o seu valor precisa ser medido por quem sabe atribuir o verdadeiro valor que você tem. Você não pode receber valor, você não pode receber uma definição de valor por qualquer pessoa, ou por qualquer coisa, ou por qualquer situação que você vive. Você precisa procurar um especialista. Você precisa procurar quem realmente sabe reconhecer o seu valor, a sua importância, e ouvir dele o que ele tem a dizer a seu respeito. Quando eu vi essa parábola, quando eu vi ele contando essa história, eu falei, puxa, se eu soubesse, tinha usado lá para os casais, né? Porque quem você acha que é esse mestre no valor? Quem é esse especialista capaz de saber o valor da raridade e das coisas mais valiosas que existem na terra? Aquele que criou, não é verdade? Aquele que fez, aquele que constituiu, aquele que conhece você nos mínimos detalhes. Ele sabe medir a sua importância, o seu valor, de uma maneira tão especial, tão detalhada, porque você custou algo para ele, custou algo ao te criar, e custou algo depois, quando você se perdeu por causa do pecado, e ele precisou te comprar de volta. Sabe quanto custou você ser resgatado e redimido? 1 Pedro 1, 18, 19 diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-lo do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Sabe, se para comprar você da escravidão do pecado e das mãos de Satanás fosse necessário 200 moedas de ouro, Deus pagava com que tipo de facilidade? Para ele não é nada, certo? Ele criou todo o ouro que existe aqui na terra. Para ele trazer do espaço um meteoro de ouro e jogar aqui na terra, né? Porque, não sei se vocês já viram, tem especialistas, cientistas aí que falam que tem meteoros que são puro ouro, diamante, outras substâncias, né? Para trazer isso aqui para a terra e encher de ouro a terra, não seria nada para Deus. E comprar, se fosse dinheiro necessário a ser pago pela sua vida, para Deus estava fácil demais. Sabe por que você custou tão caro? Porque precisou o Filho de Deus vir aqui nesse mundo, viver uma vida perfeita, santa, sem mácula, sem mancha alguma, passar por todo tipo de sofrimento, tentação, provação, viver uma vida de cruz, não apenas morrer numa cruz, viver uma vida de cruz, e aí sim, ser envergonhado, ser humilhado, ser açoitado, receber aquela coroa de espinhos, aquele cravo nas mãos,
tudo aquilo, todo aquele processo e por fim, pregado numa cruz, derramar o sangue dele para que você pudesse ser comprado, para que você pudesse ser redimido, para que você pudesse se tornar filho de Deus, para que você pudesse hoje ter valor, para que hoje o verdadeiro valor do seu Criador pudesse se manifestar na sua vida. Então, diante disso, não há como nós aceitarmos nada menos do que o sangue de Cristo como o nosso valor. Não há como nós aceitarmos uma moeda de ouro. Não há como nós aceitarmos 10 reais para comprar eu e você. Não há como aceitarmos barganha, não há como aceitarmos, mentiras a nosso respeito. Tendo um Deus tão maravilhoso, que mostrou tanto amor por mim e por você. Agora eu quero chegar no segundo ponto dessa mensagem. Se Deus nos amou tanto assim, se Deus nos valorizou tanto assim, como que deveria ser o nosso relacionamento com o próximo? Como deveria ser o nosso relacionamento com as pessoas? Diminuindo o valor delas, sendo agentes de Satanás para dizer que elas não são nada, que elas são feias, bobas, fracas, incompetentes, incapazes, ressaltando os defeitos delas, dizendo a elas, enviando uma mensagem de falta de valor, de incompetência, ofendendo o coração das pessoas, diminuindo quem elas são? Ou será que nós deveríamos trabalhar como agentes de Deus para valorizar elas? Talvez a gente não vai conseguir ser como o especialista lá que, sabia de todo o valor que aquela pessoa possuía, mas pelo menos o joalheiro das 50 moedas. Se você não for capaz de dizer à pessoa quão importante e valiosa ela é todos os dias, a todo momento, mas que pelo menos contribua um pouquinho, contribua um pouco mais, seja pelo menos alguém que está valorizando as pessoas e não diminuindo seu valor. Ah, pastor, mas é bijuteria. Bijuteria. Não vale 10 reais. O material que foi usado para fazer não vale 10 reais. Mas se alguém chegar aqui e pagar 5.000 reais por isso aqui, a partir desse momento, esse anel passa a valer 5.000 reais. Quer ver um exemplo? Quadros de pintura. Quanto vale um quadro cheio de rabisco? Tem quadro que parece que o cara pegou um balde de tinta, jogou, esfregou e tal, fez aquela lambança toda. Aí expõe numa galeria, recebe o nome de arte. É uma obra de arte. Aí vem um maluco lá, que não sabe o que faz com dinheiro, paga 1 milhão de reais nesse quadro. Aquele quadro que não custou 20 reais do pano, 10 reais da tinta e 5 centavos do tempo que o cara gastou para fazer aquele troço, agora está valendo 1 milhão de reais. Não é verdade? Não é assim que acontece? Tá, tem uns que dá um pouquinho mais de trabalho, O cara gasta um pouquinho mais de tinta, gasta um pouco mais de trabalho para fazer. Mas veja, o valor não é medido pelo material que foi usado. Eu e você fomos criados do pó da terra, certo? Sabe quanto que vale o pó da terra? Vale nada.
Se nós olharmos pelo material constituído, você veio do pó, vai voltar para o pó. Realmente, esse corpo físico seu aqui não tem valor. Mas a sua alma, o seu espírito, aquilo que Deus inseriu no pó da terra para te formar, aquilo que Deus soprou no ventre da sua mãe, quando misturou o espermatozoide com o óvulo lá dentro e fecundou o feto, o que Deus atribuiu ali a você, e o potencial que você tem de se manifestar como um filho de Deus nessa terra, e fazer a obra de Deus aqui na terra, isso tem um valor imensurável, gigantesco. Agora, se nós estamos vivendo isso, se nós estamos compreendendo isso, se nós estamos tendo revelação disso, eu pergunto a vocês, como nós vamos tratar os nossos relacionamentos daqui para frente? Como você vai se relacionar com seus irmãos, entre vocês? Ofendendo, diminuindo, zombando, criticando, afastando ou atraindo? Sabe, você gosta de estar perto de pessoas que te ofendem, que falam mal de você, que te diminuem, que te criticam? Ou você gosta de estar perto de pessoas que dizem: você é bom, você é bênção, você é valioso, você é precioso, você é importante, Deus ama você e eu também tenho um amor pela sua vida? Sabe, quando nós vamos ter muito mais jovens aqui, vivendo esse momento aqui conosco, quando esses jovens sentirem que nesse ambiente eles são amados, valorizados, que as pessoas se importam com a sua presença, se importam com a sua ausência. Sabe, quando nós vamos ter uma vida cristã, aonde as pessoas nos procuram, aonde elas querem ouvir o que você tem a dizer para elas, onde aquilo que você vai dizer para elas é importante. No dia que nós fomos aqueles que atribuem valor, que valorizam, que põem a pessoa para cima, que faz o que está escrito aqui. Eu quero ler esse último texto para a gente encerrar. Filipenses, olha só, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, dos versos 1 a 4. Paulo diz assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguma afeição e compaixão, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí eu vou te dizer uma coisa: no mundo, para você considerar alguém superior a você, você tem que diminuir o seu valor, você tem que se tornar pequenininho, para que a pessoa se sinta amada, valorizada, importante. E aí, quando nós ouvimos isso, tratar os outros como superiores a você, parece ser algo ruim que Paulo está dizendo, porque você tem que ficar então se diminuindo, se inferiorizando, mas isso é no mundo. Em Cristo Jesus não é assim, em Deus não é assim. Você não precisa diminuir o seu valor para poder valorizar o outro. Tudo que você precisa é comunicar ao outro a verdade. A verdade não com hipocrisia, do tipo: você é bonitão, hein? E a pessoa às vezes está lá descabelada, né, e tal, parece que tipo assim, você está mentindo para falar para ela que ela é bonita, né?
Não é isso. É você focar no espiritual, amém? Você não precisa dar ênfase no natural, né? Você não precisa, sei lá, se passar por alguém que está, né, falando coisas, né, vergonhosas, difíceis de falar. Não, irmão, esquece isso. Só de você dizer para a pessoa que ela é importante, só você expressar a ela que ela tem valor, que ela tem importância, que a presença dela é importante, que a amizade dela é importante, que ter momentos ali juntos, conhecer mais dos seus interesses, conhecer mais daquilo que Deus tem para revelar em nós. E eu queria orar com você então nesse momento. Orar a esse respeito. Pedir que o Senhor nos dê graça. Pedir que o Senhor nos dê sabedoria. Pedir que o Senhor nos dê entendimento, revelação. Primeiramente, acerca de nós. Acerca do nosso valor. Quem não conhece o seu verdadeiro valor em Cristo, não vai conseguir valorizar os outros. Eu vou repetir isso para você. Se você não conhecer o seu verdadeiro valor em Deus, em Cristo Jesus, você não será capaz de valorizar os outros. Porque você vai achar que para valorizar alguém, para atribuir valor a outra pessoa, você precisa então se desvalorizar, se diminuir. Você vai seguir o padrão do mundo, o jeito do mundo fazer as coisas. E no final da história, esse espírito de inferioridade não vai sair de você. Você vai continuar se achando pequeno, vai achar que os outros são melhores, são mais importantes, são mais inteligentes, são mais ricos, são mais abençoados. Você vai ficar cheio de ciúme, de inveja, e aí o seu coração vai tentar se alimentar do orgulho, da soberba, da arrogância, do egoísmo. Não vai dar certo. Então eu quero te dizer nessa noite que a primeira coisa é você receber a verdade de Deus no seu coração, e essa verdade preencher o vazio, preencher o buraco, preencher o abismo que já existiu alguma vez. Aquilo que o diabo fez você acreditar durante anos da sua vida, que você não consegue, que você é incapaz, que você é pequeno, que você é inferior, que você é diferente, que para você não é fácil, tudo é difícil, que as coisas boas não acontecem com você, que a sua vida é um sofrimento, é um mar de dor e de mágoas e de tantas coisas, que Deus te esqueceu, que você não é importante aos olhos de Deus. Todas essas mentiras vieram do Satanás, vieram do inferno.